Esta é uma história sobre homens em guerra. Não a familiar história de atos heróicos, nobres sacrifícios e companheiros leais. Esta é uma visita ao lado obscuro. Onde egos conflitantes, traição e desejo pelo poder fazem dos americanos seus próprios e piores inimigos. Foi o best-seller que chocou uma nação patriótica. O livro que reinventou o romance de guerra e contou algumas feias verdades sobre nosso lado. Mais que apenas um outro livro sobre os terrores do campo de batalha, este nos mostrou algo ainda mais terrível. O que a guerra revela sobre a natureza humana. Grandes livros. Os nus e os mortos. Os conflitos descritos em Os Nus e os Mortos não são tanto entre japoneses e americanos, são mais entre os próprios americanos. Situado naquilo que seria depois chamado a Boa Guerra, quando a linha entre o bem e o mal parecia muito clara, o livro nos dá um quadro de uma guerra onde os bons rapazes podem ser tão maldosos quanto os maus rapazes. Foi o primeiro livro desse tipo. Outros tinham descrito mais profundamente os horrores físicos da guerra, mas nenhum tinha desenhado retratos tão secos dos guerreiros. Não há um só herói neste livro. The Naked and the Dead is a book designed to show that there aren't any heroes, that war is an unheroic process, whatever its ends, however serious its ends. Os Nus e os Mortos é evidentemente a história de uma longa patrulha numa ilha do Pacífico Sul. Mas seu fundo verdadeiro é o poder, os movimentos dos homens em possuí-lo. In Norman Mailer's universe, every interaction between man and man is a power test. It's an opportunity to see who is the more powerful, who has the larger penis, if you want to put it in the sexual terms that Mailer is fond of. Quando publicado em 1948, o romance foi um sucesso instantâneo. There hadn't been a big novel about the war. Everybody had had a similar experience. So that, half of America had gone through the watershed of the Second World War. Either they were in it, or their children were in it, or their parents were in it. And so there was an immense interest present, latent there, for a good war novel. I thought it was powerful and frightening, almost too realistic for me. I preferred in some ways the more romantic versions of war given to us by Hemingway. Mailer was a new generation after Hemingway, and very much so, very modern and almost ultra-modern, much in your face, I thought. A Segunda Guerra Mundial foi, na verdade, duas guerras em dois lados do mundo. Na Europa, contra os alemães, e no Pacífico, contra os japoneses, onde se dá a história. This is but a sample of how American forces are fighting in the South Pacific. Fim de 1944. A Segunda Guerra Mundial está no seu auge. No Pacífico, 2 longos anos após o ataque japonês em Pearl Harbor, forças americanas caçam o inimigo no chamado Salto pelas Ilhas, forçando-o de volta ao Japão. É uma luta feroz, suja e sangrenta contra um inimigo que, de Guadalcanal a Iwo Jima, resiste até o suicídio.
aparente agora que a vitória no Pacífico é só uma questão de tempo. Mas isso não serve de consolo para os jovens americanos que têm de lutar em quentes e brumosas florestas. Um desses jovens é Norman Mailer. Ele preferia ter ido para o teatro europeu, onde escreveria seu romance sobre os americanos em guerra. Mas o exército o mandou para o Pacífico e ele tirou o máximo. The wonderful thing about the Pacific is you can invent your own. You control many of the elements that go into writing a novel. You didn't have to know as much to write a good novel. Mailer inventou a ilha de Anopopai, parecida com dúzias de ilhas e atóis onde houve batalhas durante a Guerra do Pacífico. Ele deu a Anopopai uma espinha de montanhas coroadas por um único pico, o Monte Anaka, alto e dominante sobre a floresta. Havia milhares de tropas japonesas nessa ilha, bem protegidas e prontas para morrer pelo imperador quando começasse a invasão americana. O Major-General Edward Cummings é o comandante da Força Americana. É um macho alfa pela virtude de seu posto e um viciado em poder. Sua crença é de que a necessidade básica do homem é ser todo-poderoso, que o homem quer ser Deus. He was not a typical officer. I wanted to have an extraordinary general officer, not a typical one. A typical one wouldn't think that way. Cummings was special. Em Os Nus e os Mortos, poder e sexo estão bem emaranhados. Mailer usa repetidamente a linguagem do fracasso sexual. Incapaz, impotente. Seus homens funcionando como uma extensão de seu próprio corpo, ruindo como pano de prato. Cummings é também um latente homossexual. It was a literary convention at that time. If you wanted to make someone seem sinister and dark and, how to put it, untrustworthy, an easy way to do it was to give him a gay streak. But he can't act on this desire. He can't become, in this way, connected to his instinctual life. And so instead, he seeks power over others in order to compensate for it. And eventually, he develops this need into a grand scheme, a grand way of understanding the world. He becomes a fascist. He is a homosexual and a fascist. Oficiais militares são autocratas de profissão e as relações entre eles e os homens recrutados pode algumas vezes parecer como a relação entre mestre e escravo. No fundo, é um relacionamento baseado no medo. And the feeling was that they were gods, or at least they thought they were gods. They were demigods and expected to be treated like demigods. That leadership style went with the times. It certainly is not true today. And one who would affect that kind of attitude, what I think would be an object of ridicule and contempt. Para o general Cummings, esta era a necessária ordem das coisas. Uma ordem que precisava de constante reforço. I don't care what kind of man you give me. If I have him long enough, I'll make him afraid. Every time there's what you call an army injustice, the enlisted man involved is confirmed a little more in the idea of his own inferiority. O segundo-tenente Robert Earn é o relutante pupilo e ajudante do general. Earn reflete a visão de Mailer de que posto é uma medida de corrupção e ele se sente culpado em seu próprio posto. Ele é ao mesmo tempo fascinado e repulsivo à filosofia do poder de Cummings, que o força a várias conversas do tipo: O que quero lhe dizer, Robert, é que a única moralidade do futuro é a moralidade do poder. Ainda não estamos no futuro. Considere o exército como uma prévia do futuro, Robert. He had a divided soul. There was a part of him that loved power, and at the same time, he conflicted with his ideas. There are a great many liberals in the world who have a power agenda that's so large it's unbeknown to themselves. Not to speak of all the conservatives who have a power drive that's even larger than the liberals. It's quite obvious that Cummings is trying to seduce Hearn.
Perhaps not necessarily sexually, although we're told at one point that Hearn is afraid that at any moment Cummings might reach out and touch him. Mas o tenente Hearn não é a maior frustração do general. Ele tem um problema muito maior. A frente atolara. Ele parara para construir uma estrada, levar suprimentos e reforçar sua linha. Mas agora, ele encontra seus soldados relutantes em avançar. Como estavam parados há um bom tempo em um lugar, era muito difícil levá-los novamente para a batalha. Agora eram cães em seu próprio canil, pensou Cummings, e latiriam mal-humoradamente as ordens. E.B. Sledge conhece essa síndrome. Ele foi um fuzileiro que lutou em algumas das mais ferozes campanhas no Pacífico. It's an ironic thing. The longer you're in combat, the worse it is. It goes right back to the fight or flight theory in animals, that when they're under stress, they're pumping adrenaline and preparing to meet that stress. But if the stress goes on too long, they become terribly fatigued. And that was what happened to us. And ultimately, that's when you get mental breakdown. Cummings sofre pressão para dominar os japoneses e controlar a ilha. Bola um engenhoso plano. Se puder desembarcar uma força anfíbia por trás da linha japonesa, poderá envolver o inimigo e encerrar a campanha. Botoy Bay é o único local de desembarque. A impenetrável floresta cobre quase toda a ilha. Mas antes, ele precisa saber se a baía está protegida. Enviará então uma patrulha de reconhecimento ao outro lado da ilha. Terá de abrir caminho em 60 quilômetros de selva, pasto e aclive montanhoso. Se a baía estiver protegida, ele pode enviar uma força de ataque seguindo a rota da patrulha. Golpe de mestre. O general Cummings não é o único viciado em poder nesta história. O sargento Samuel Croft é um alfa natural. Ele comanda o pelotão de reconhecimento que formará a patrulha do general. Está em seu reino e não tolera resistência. Croft vem da árida região de gado no oeste do Texas. Crescera naquele ambiente hostil. Bom domador de cavalos, trabalhava como cowboy. One of the insights Mailer had was that they're really tough soldiers, the fearless soldiers who liked being soldiers, who weren't afraid to kill and who weren't afraid of danger and risk, would come from Texas, the Southwest, the real hardscrabble South of the new America, where people had grown up seeing their farms foreclosed on, where there was a hatred of East Coast wealth and money and prestige. A lot of these forces were perfect for the Army, for someone like Cummings to channel into a hatred of the enemy. Croft tinha muito ódio canalizado. Na verdade, é quase um psicopata e algo sádico. Em uma das patrulhas de reconhecimento, um japonês é capturado. Um soldado chamado Red o vigiava quando Croft o substituiu. Croft felt his head pulsing with an intense excitement. There were tears in the prisoner's eyes again, and Croft looked at them dispassionately. The prisoner had taken a deep puff, and for the first time, there was a dreamy expression on his face. Croft felt a tension work itself into his throat and leave his mouth dry and bitter and demanding. His mind had been entirely empty until now, but abruptly he brought up his rifle and pointed it at the prisoner's head. If anyone in that platoon was ever going to kill a prisoner, it was Croft. I think for the thrill of the killing, for the absolute power it gave him. Power was very important to him. Red sabia em seu coração o que Croft faria e sentiu-se culpado por não tentar detê-lo. Isso ainda acontece.
Mas atirar em prisioneiro é contra a lei internacional e contra o regulamento do exército que, com dificuldades, tenta desencorajar. I would never have condoned shooting a prisoner in the Korean War, for example. We took a great many Chinese prisoners, but it was just unthinkable, and at least from my point of view. And by that time, I was a sergeant. I would never have permitted that to happen. Enquanto a América sentia as primeiras pontadas da Segunda Guerra, Norman Mailer estudava em Harvard. Graduou-se em 1943 em engenharia com uma paixão pela escrita. Durante seu curso, já tinha escrito um romance amplamente rejeitado. Após se formar e ser convocado, contou à sua primeira esposa, Bea, que pretendia escrever o grande romance de guerra americano. I was a spoiled kid. I came from a nice Jewish family in Brooklyn. I went to Harvard. I'd had a good education. Harvard in those years, 39 to 43, was probably the nicest place in the world. You know, you never, if someone didn't like you, you never knew it. It just was a perfectly liberal, sensitive, agreeable society. So I was very spoiled in that sense, and I hit the Army. And my attitude was, you know, how dare they? Suddenly, he was thrown into a situation which was as regimented, as totalitarian, as oppressive as anything that anybody normally experiences in his life. That's what the Army is like. You can't fight a war unless you have that kind of environment. Mailer odiava o exército, os oficiais, a autoridade. Não era um bom soldado. Ocupava-se muito tomando notas e enviando-as para sua esposa. I used to write long letters to my first wife, Beatrice. Found a chaplain who was a wonderful guy who would just, you'd hand him the letter and he didn't believe in censoring mail. So he'd just sign it. He'd sign the envelope and hand it back to you so you could mail it. He studied people like a thief when he was in the Army, but he didn't study the officers. He only studied the GIs. A number of people, of the military people in the book, were people that he knew. He even kept the names of a couple of them. There was one character who'll be nameless who I saw after the war, who he said, "Hey, you know, it's lucky my wife don't read or I'd be in a lot of trouble." Uma coisa todos esses personagens tinham em comum: eram sobreviventes da Grande Depressão. It was a genuine calamity. It was a crisis, probably the greatest domestic crisis since the Civil War. What made the Depression different was that it really reached into the middle class that was supposed to be protected. They were the ones who saw their savings disappear when the banks went under, who saw no prospects for their children. I think there was tremendous fear. The people who had property in the country were afraid they were going to lose it, and with good reason. The people who didn't have any property had, of course, plenty of reason to fear. Many of the children in school with me, their families were terribly poor. So I had an appreciation for it. And any tramps who came through, Dad told Mother that as long as we had enough to eat, always give these fellows something and let them sit on the back steps and eat all they wanted. Vários milhões de americanos eram vadios, gente sem moradia que pedia ou roubava para se manter viva, que pegava carona em vagões, indo de um lado para outro. Chamavam de pegar os trilhos. Pelo menos 250.000 desses vadios eram crianças. Red era um vadio. O soldado do romance de Mailer que deixara seu prisioneiro para o sargento Croft crescera numa cidade mineira, em Montana. Era adolescente quando pegou seu primeiro vagão, fugindo do peso de sustentar a mãe, uma irmã e um irmão. Red tinha o hábito de pular fora quando as coisas ficavam difíceis. Seu fracasso em impedir Croft de matar o prisioneiro foi típico. Ele ocasionalmente enfrentava o sargento, mas quando a coisa era para valer, ele se retraía, pulava fora. Red tinha os instintos certos, mas lhe faltava coragem.
A depressão afetara profundamente as vidas e perspectivas de todos os homens do pelotão de reconhecimento, como afetara a maioria dos americanos. It was real for everyone I knew in the Army, because everyone had a hard time. We all expected to go back to a depression, which is one of the ironies of the war. Nobody expected prosperity after the war. We always talked about the depression will be waiting for us when we get back. De certo modo, a depressão foi um tipo de ensaio geral para a guerra. Sob o New Deal do presidente Roosevelt, o país começava a se organizar. Today, depression is a fading memory. Millions of men and women have found employment, and with it, confidence and hope. O país habituou-se a um papel muito maior do governo federal e uma sopa de letrinhas de agências e projetos foi criada para ajudar os cidadãos tais como a WPA, a Administração de Projetos de Trabalho e os campos em estilo militar do Corpo de Conservação Civil, ou CCC, para jovens desempregados. O próprio Roosevelt, em seu histórico discurso de posse em 1933, usou a metáfora da guerra. Se necessário, ele disse: I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis. Broad executive power to wage a war against the emergency as great as the power that would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe. Os tempos difíceis durante os anos da depressão fizeram com que o exército parecesse um refúgio para muitos jovens quando foram abertos os alistamentos às vésperas da verdadeira guerra. The Army was a protecting institution unlike any they'd ever seen before. They got their meals every day, they had a place to sleep, they had comrades and fellowship, they had a great purpose. They were valued in a way they hadn't been valued in the culture before. They were cast-offs, riffraff. Os oficiais do romance de Mailer passaram virtualmente imunes aos efeitos da depressão. Classe e dinheiro os tinham separado dos recrutados, mesmo na vida civil. Isso pode dar razão ao senso de independência do tenente Hearn. Ele ainda resiste aos esforços do general em torná-lo um oficial adequado, capaz e disposto a usar o poder como devia ser usado. Para Hearn, o general tornara-se um símbolo do fracasso de suas tropas em agir como ele desejava. Houve então um ato de aberto desafio. Num acesso de raiva, Hearn apaga uma ponta de cigarro no chão limpo de Cummings, na ausência deste, claro. E o deixa ali. Foi a gota d'água. It's not an accident that I have this power, nor is it that you're in a situation like this. If you had been more aware, you wouldn't have thrown down that cigarette. Indeed, you wouldn't have if I were a blustering, profane general of the conventional variety. You don't quite believe I'm serious, that's all. Cummings tossed his cigarette at Hearn's feet. No. All right, Robert. Suppose you pick it up, he said quietly. There was a long pause. Under his breastbone, Cummings could feel his heart grinding painfully. I hope, Robert, that you pick it up for your sake. Após pegar a ponta de cigarro, Hearn pede transferência. Consegue na hora. O tenente Robert Hearn, antes ajudante do general Cummings, é agora um novo líder do pelotão de reconhecimento. É agora o superior do sargento Croft. A patrulha está a caminho. Hearn está no comando, mas constrangido. Tinha resolvido que quando terminasse a patrulha, deixaria seu posto. The least he can do is become an enlisted man, to step down, and step away from the, as it were, the corruption
of authority. Mas agora Hearn sabe que seu posto exige que ele cumpra seu dever. E Croft ressente isso amargamente. Hora após hora, eles abrem caminho através de pastos e matas em direção ao Monte Anaka. Desde o início, a montanha é para Croft mais do que um objetivo. É um símbolo e uma obsessão. Algo que ele deve conquistar. A montanha o atraía, zombava dele, o inflamava. Ele a observava com um instintivo desejo de escalá-la e atingir seu pico para sentir o peso da montanha sob seus pés. Suas emoções eram intensas. Conhecia agora o pasmo, a fome e o peculiar e original êxtase que sentira quando matara o prisioneiro japonês. O Tenente Hearn entrará no caminho da obsessão de Croft, e qualquer especialista em animais poderia prever o resultado. 2 machos alfa juntos significa problema. Hearn insiste em tomar a frente, enquanto começam a subir por um trecho lateral da montanha. Hearn lay prone behind a rock. Everything in him had come undone. Why didn't Croft do something? And abruptly he realized that he'd been waiting here for Croft to take over. Waiting for the sharp word of command that would lead him out of this. Foi o primeiro gosto de combate de Hearn, um instante de paralisia antes de ordenar o recuo, mas expuseram a fraqueza a Croft. Os homens reagruparam-se colina abaixo. Hearn diz que esperarão até a manhã seguinte e, se os japoneses ainda estiverem lá, o pelotão voltará. Um soldado havia sido ferido no estômago e 2 outros o levariam numa maca na longa volta para a praia. Naquela noite, um batedor foi enviado para observar se os japoneses ainda estavam lá. Croft lhe disse para não contar a Hearn, mesmo se estivessem. O batedor viu a defesa japonesa, mas fez como lhe foi pedido. Croft mente então para o tenente, dizendo que a passagem está aberta. Na manhã seguinte, novamente Hearn segue à frente. Mailer descreve esta cena em uma única sentença, chocando pela sua brevidade. Meia hora depois, Hearn é morto por uma bala que atravessa seu peito. That is the way it works. That is to say, when people are gone, they're gone. In some ways, that's probably the most deeply resonant and authentic military moment in the whole novel. O tenente Hearn, que rejeitara o poder, fora morto. Na verdade, por seus próprios homens. Acontece em combate, ainda que seja raro. Mas a expressão deste tipo de realidade teria de esperar o fim da guerra. Os nus e os mortos espantou muita gente, pois havia uma atmosfera entusiasta na América em tempo de guerra. É difícil para as pessoas nascidas após a Segunda Guerra apreciarem a unidade daqueles anos. Foi uma época em que toda a nação parecia centralizada num único objetivo: vencer a guerra. Uma época em que a velocidade máxima permitida caíra para 55 km/h, a fim de poupar gasolina para o esforço de guerra. Suddenly food was rationed, hard to get. Gasoline was impossible. There were no new cars at all. The last new car was made in 41. The next new car was made a late model in 45. Liquor was hard to get, especially if it was any good. It was a state of siege even for ordinary people. Mas a maioria dos americanos aceitou tudo isso. Jovens faziam longas filas para se alistarem. Hollywood fez sucesso com a guerra e não só nos cinemas. Astros como Clark Gable e Jimmy Stewart se alistaram. Homens famosos sentiam-se embaraçados sem uniforme. Ainda mais impressionante é o número dos que se tornariam famosos.
O ex-senador Robert Dole liderava um pelotão de infantaria na Europa e foi gravemente ferido em ação. O futuro astronauta John Glenn serviu na Marinha. John Kennedy sofreu um revés com seu barco. George Bush teve de saltar de seu avião atingido. E Lyndon Johnson recebeu uma medalha de prata por estar lá e ser um congressista na época. Todos estavam envolvidos. The battlefields of America are the production line. The sweat and muscle and brains of men and women pounding out the tools of victory. Ah, sim, mulheres também. Elas eram recrutadas para trabalhar em usinas e fábricas produzindo as armas em linhas de montagem que se tornaram o elemento-chave para vencer aquela guerra. Rosie a Arrebitadora, uma criação publicitária, tornou-se uma lenda. Milhares e milhares de mulheres deixaram suas casas e passaram a produzir tanques, aviões e metralhadoras. O maquinário americano trabalhava sem parar. E isso incluía a propaganda. O moral em casa era uma grande preocupação. E o quadro das condições de combate dado ao público era altamente saneado, para dizer o mínimo. The best writing done during the Second World War, by far, was done by the OWI, the Office of War Information, which is indeed the propaganda machine. And the films mostly made about the war were OWI films, designed to build up the morale of the people, make us mad at the right things. Veterans, these Marines. Guadalcanal, New Britain. This is their third show. Well-trained, well-equipped, expert with rifles, grenades, flamethrowers, mortars, artillery. 15 million rifle and machine gun bullets, 90,000 mortar shells, 150,000 field artillery shells, and 125,000 hand grenades will be presented by the Marine Corps to Imperial Japan, with the compliments of hometown USA. Não havia espaço nesta entusiasta reportagem para o tipo de coisas que aconteciam em Anno Popeye, a mística ilha de Norman Mailer. O general Cummings deixara a ilha para buscar barcos da Marinha a fim de prosseguir com seu plano, deixando o oficial de operações no comando. Este ficou confuso quando descobriram uma brecha na linha japonesa. Seria uma armadilha? O que ele deveria fazer? Ele é um homem sem imaginação e a única coisa em que pensa é seguir a cartilha, explorar a abertura cuidadosamente. Ele mesmo datilografa ordens, enviando cautelosamente uma companhia até pedir uma força maior. Ele estava convencido de que tudo sairia errado e, como um garoto que chutou uma lata de tinta, esperava que sairia dessa de alguma forma. Com surpresa, percebeu que montara um completo ataque. E eis que cai a linha japonesa. Suas forças, sem munição, com fome, doentes e sem defesa, esfarelam-se. Para seu enorme dissabor, um bajulador roubara o grande momento do general Cummings. Yeah, the boobs who saved the world. Well, I always, part of my ideas, such as they were, my social and political ideas, were that some of the brainiest people make immense and wonderful plans and they go nowhere, and very often muddling through solves the day. Mais isolada, sem contato, a longa patrulha segue adiante. Há uma razão para soldados serem chamados de resmungões. E Mailer captura isso em seu romance. Eles não pensavam mais em si mesmos como seres individuais.
eram meros invólucros de sofrimento e, mais uma vez, esqueciam os japoneses, a patrulha, esqueciam quase a si mesmos. O único êxtase que podiam imaginar seria parar de escalar. Nenhum deles, nem mesmo o Sargento Croft, sabe agora o quão inútil e irrelevante são seus esforços. Mas começaram a sentir que suas vidas foram colocadas em risco pela obsessão de um homem. Quando um dos homens despenca para a morte, nasce uma rebelião dentro deles. E o soldado chamado Red dá voz a isso. Agora chega. Croft turned back to him. All right, Red. Go get your pack. I'm going to shoot you in about 3-4 seconds. He stood 6 feet away, his rifle raised to his hip. Slowly, the muzzle pointed toward Red. He found himself watching the expression on Croft's face. Suddenly, he knew exactly what had happened to Hearn, and the knowledge left him weak. Croft was going to shoot. He knew it. Red watched his finger on the trigger. When it began to tighten, he tensed suddenly. Okay, Croft. You win. Os homens não viam escolha, a não ser continuar sua agonizante escalada. Croft ainda comandava, até chutar descuidadamente algo em seu caminho. Um ninho de vespas. Para o pelotão, isso foi o final e insuportável revés. Fugiram estupidamente das vespas que os atacavam. Eram homens em delírio. Enquanto fugiam, livravam-se de tudo o que os atrasava. Muitos jogaram fora tudo o que levavam. Obscuramente entenderam que se jogassem fora o bastante, não seriam capazes de prosseguir a patrulha. Era o fim da patrulha. A montanha não seria conquistada. Os 2 recrutas que carregavam o soldado ferido passaram pelo seu próprio inferno. O homem sofria muito, delirava e gemia o tempo todo. Os longos e torturantes quilômetros naquele calor intenso eram quase insuportáveis. Então, não longe da praia e do resgate, ele morre. Todos falham de um modo ou de outro. A vitória não é alcançada. Ela simplesmente acontece. Cummings não teve a chance de provar seu gênio. A obsessão absurda de Croft foi derrotada. Os 2 maqueiros demonstraram um senso de honra e dever, mas também falharam. Gênio e decência provaram ser fúteis. Uma visão muito triste. This was my view of life. It was bleak to a great extent for a young man. I think at an early age, if I had anything that was of use to the town I had, it was that I had an instinctive feeling for irony, that it just is never quite the way we want it to be. Na visão tenebrosa de Mailer, a morte sorria abertamente. O destino é um maldoso brincalhão. Como todos os grandes romances de guerra, os temas deste livro transcendem a guerra para abraçar coisas básicas para a condição humana. Nesse caso, o desejo de poder e, no fim, sua futilidade. That's Mailer's metaphor for America. That America has become itself obsessed with power, and power means destruction. At Bikini, one bomb has sunk 3 ships and damaged 32 others. Os Nus e os Mortos devem muito de suas trevas à época em que foi escrito. A guerra não foi a única influência sofrida pelo autor. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. While he was writing the book, the Cold War was shaping up. And the way, if you were on the left, you would interpret that, would mean that there were forces in the United States that wanted to go back to war, that wanted a Third World War, and they wanted it with guess who?
I was horrified by the beginning of the Cold War because it was very easy for me to believe there were people like Cummings all around who wanted another war with Russia, who wanted America to have total control over the world. We were not about to start World War III with the Soviet Union, but we could look around and find other communists. And where were they? They were right here at home. We're going to get the answer to that question if we have to stay here for a week. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? Thus began the rampage, the crusade to clean house, to find out who the communists were and drive them out. And within 2 years of the publication of Mailer's book, Joseph McCarthy would emerge as the leader of this crusade. But all the elements of McCarthyism were already in place. And Mailer, with these great political antennae, had picked them up. Apesar de sua amarga visão, Os Nus e os Mortos tornou-se um best-seller quando chegou às livrarias em 1948 e Norman Mailer saiu da obscuridade para a fama. One of the stories behind The Naked and the Dead is this Cinderfella story. Here's a Jewish Brooklyn kid who had all of these things happen to him. He goes to Harvard, quite unusual. Goes into the Army, doesn't take his Harvard advantage and become an officer. He's a GI. He comes out, he grinds out this novel, and suddenly he's the toast of the town, the golden boy. People don't know how meaningful that expression "went to your head" is, in that when something goes to your head, it enlarges parts of you, and it also crunches other parts of you. I used to feel I was an imposter, that they've got the wrong guy. People are taking me seriously, and I am still that very modest fellow who had his ego taken down many pegs by the Army. I knew there were a lot of people out there who were better than I was. And now suddenly I'm very important and my opinion's worth a lot and all that. Apesar de continuar a escrever ficção, Mailer concentrava seu talento no jornalismo. Os Exércitos da Noite foi um relato sobre passeatas contra a guerra ocorridas em Washington em outubro de 1967. A Canção do Carrasco foi uma poderosa narrativa sobre a vida e execução de Gary Gilmore em 1977. Ambos receberam o prêmio Pulitzer. Terry Titchett acha que eles revelam, de certo modo, como a carreira de Mailer como romancista sofreu desde o primeiro sucesso. He puts out novels every few years, and everybody seems to think that they're disappointing, and indeed they are. They're disappointing by that gold standard that was set by his first book. I think the fact that ultimately he resorted to journalism as the place where he would work out his ideas, and that journalism became the area in which he did his most significant work after 1948, has a lot to do with the fact that The Naked and the Dead was so successful. Ao longo do caminho, o autor tornou-se um performer e até um político. Em 1969, concorreu nas eleições para prefeito de Nova York com o colunista Jimmy Breslin, com uma proposta de tornar a cidade o 51º estado. Também foi um dos cofundadores do jornal semanal Village Voice e declarou-se publicamente amigo dos poderosos. Com os anos, Norman Mailer cultivou claramente uma imagem de macho e antagonizou muitas mulheres. Na verdade, uma das primeiras e duradouras críticas sobre Os Nus e os Mortos dizia respeito às atitudes negativas de seus personagens em relação às mulheres. That was just direct reporting. There was an immense amount of paranoia about women in the Army, because after all, don't forget, these guys had been overseas, some of them had been overseas for 3-4 years. Very few, maybe 1 or 2 out of 10 men who'd been married when they went over were still married. Their wives had written them, we used to call them Dear John letters. Dear John, I'm very sorry, I can't be with you any longer, I found someone else. In Mailer's career as a general proposition, I would say, he places at the middle of it the battle of the sexes, of the war between man and woman. No quarter given, no quarter asked. I think women tend to be flattened out and victimized in this book. Outra crítica inicial era sobre a crueza de sua linguagem. Hoje, esta linguagem parece quase educada. Mas, na época, seu esforço em escrever um simples palavrão muito usado pelos soldados teve seu manuscrito rejeitado por vários editores. E ele soletrava com 3 letras, F-U-G.
In those days, you could not print F-U-C-K. It was impossible. You couldn't even go near it. Logo depois, James Jones quebraria esta barreira em Daqui para a Eternidade, mas Mailer teve de ficar com o F e o G, que na verdade causou mais risos contidos do que ultraje. There was that famous story that everyone tells about Tallulah Bankhead. You know, you're the young man who doesn't know how to spell bleep. Only that wasn't the word, but that was a newspaper story. And I'd never met her. 50 anos após sua publicação, após mais de 20 outras grandes obras, Os Nus e os Mortos ainda é considerado por muitos seu melhor trabalho. Mas o próprio Mailer não qualifica seu estilo literário. It's a very good book, but it's not good because of its style. I was itching to rewrite it, just to go through it and edit it and rewrite it. On the other hand, what I did like about it was the simplicity and the strength and the energy and also the knowledge. Mérito especial deste obscuro livro pode ser o fato de que, no final, o poder falha. Os fortes e vilões falham junto com os fracos e virtuosos. Inovador em 1948, o livro mantém ainda hoje perturbador vislumbre do lado obscuro do homem na guerra.